Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá a todos e todas, eu sou o Carlos André, artista orientador de literatura do Vocacional SUM 2021. Bom, por conta de ajustes de horários, essa é a nossa primeira orientação assíncrona, transmitida aqui pelo YouTube. Então, para a gente começar, eu vou resgatar um pouquinho do que nos trouxe até aqui. O Vocacional, para quem ainda não o conheça, é um programa que trabalha com formação de pesquisa. A gente se encontra com artistas dos territórios onde orientamos e com esses artistas a gente tenta encontrar um veio de pesquisa coletiva. E nesse intuito a gente tem trabalhado desde o começo do ano. A princípio tratando de poesia, até que chegamos com o grupo formado aí pelos equipamentos Biblioteca Chácara do Castelo e CEL Heliópolis, a nos entendermos agora como pesquisadores da prosa. Mais especificamente ainda, pesquisadores da escritura de contos. E é nesse ponto em que nós estamos, tentando desvendar juntos aí como é que se constitui esse tipo de literatura. Para tanto, nós trabalhamos já nos encontros síncronos algumas etapas desse processo complexo de criação, que é a criação de narrativas curtas. Falamos um tanto aí a respeito de construção de personagem, tema que possivelmente voltaremos a abordar aqui também. Falamos da importância do foco narrativo, falamos sobre o tempo na narrativa, foi um encontro bastante interessante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre espaço, né, dentro da narrativa. Mais especificamente, como que o espaço às vezes pode determinar os acontecimentos do conto como um todo. A ideia não é aqui transformar essas orientações em aulas, né? Mas abordar temas que nós estamos discutindo em grupo, né, pelo nosso WhatsApp, e apresentar provocações, né, para que essas discussões se adensem ainda mais. Bom, eu separei para tanto então dois contos de dois contistas muito importantes, o Gabriel Garcia Marques e o João Gilberto Nou. Bom, Gabriel Garcia Marques, super conhecido, é um escritor colombiano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, e esse conto, chamado Só Vim Telefonar, está presente no seu livro 12 Contos Peregrinos, que eu recomendo bastante para quem quer aprender aí sobre os macetes desse tipo de narrativa. Numa tarde de chuvas primaveris, quando viajava sozinha para Barcelona dirigindo um automóvel alugado, Maria de la Luz Cervantes sofreu uma pane no deserto dos Monegros. Era uma mexicana de 27 anos, bonita e séria, que anos antes tivera certo nome como atriz de variedades. Estava casada com um prestidigitador de salão, com quem ia se reunir naquele dia após visitar alguns parentes em Saragoça.
Depois de 1 hora de sinais desesperados aos automóveis e caminhões que passavam direto pela tormenta, o chofer de um ônibus destrambelhado compadeceu-se dela, mas avisou que não ia muito longe. Não importa, disse Maria. Eu só preciso de um telefone. Era verdade, e só precisava para prevenir seu marido, que não chegaria antes das 7 da noite. Parecia um passarinho ensopado, com um agasalho de estudante e sapatos de praia em abril, e estava tão atordoada por tudo que esqueceu de levar as chaves do automóvel. Uma mulher que viajava ao lado do chofer, de aspecto militar, mas de maneiras doces, deu-lhe uma toalha e uma manta e abriu espaço para ela ao seu lado. Depois de mais ou menos se secar, Maria sentou-se, enrolou-se na manta e tentou acender um cigarro, mas os fósforos estavam molhados. A vizinha de assento deu-lhe fogo e pediu um cigarro dos poucos que estavam secos. Enquanto fumavam, Maria cedeu à vontade de desabafar, e sua voz soou mais que a chuva e o barulho da lataria do ônibus. A mulher interrompeu-a com o dedo nos lábios. Estão dormindo, murmurou. Maria olhou por cima do ombro e viu que o ônibus estava ocupado por mulheres de idades incertas e condições diferentes, que dormiam enroladas em mantas iguais à dela. Contagiada por sua placidez, Maria enroscou-se no assento e abandonou-se ao rumor da chuva. Quando despertou, era de noite, e o aguaceiro havia se dissolvido no sereno gelado. Não tinha a menor ideia de quanto tempo havia dormido, nem em que lugar do mundo estavam. Sua vizinha de assento tinha uma atitude alerta. Onde estamos? Perguntou Maria. Chegamos, respondeu a mulher. O ônibus havia entrado no pátio empedrado de um edifício enorme e sombrio, que parecia um velho convento num bosque de árvores colossais. As passageiras, iluminadas apenas por um farol do pátio, permaneceram imóveis, até que a mulher de aspecto militar as fez descer com o sistema de ordens primárias, como em um jardim de infância. Todas eram mais velhas e moviam-se com tal parcimônia na penumbra do pátio que pareciam imagens de um sonho. Maria, a última a descer, pensou que eram freiras. Pensou menos quando viu várias mulheres de uniforme que as receberam na porta do ônibus e cobriam suas cabeças para que não se molhassem, e as colocavam em fila indiana, dirigindo-as sem falar com elas, com palmas rítmicas e peremptórias. Depois de se despedir de sua vizinha de assento, Maria quis devolver-lhe a manta, mas ela falou que cobrisse a cabeça para atravessar o pátio e que a devolvesse na portaria. Será que lá tem telefone? Perguntou Maria. Claro, disse a mulher. Lá mesmo eles mostram. Pediu a Maria outro cigarro e ela deu o resto do maço molhado. No caminho eles secam, disse. A mulher fez um adeus com a mão e quase gritou. Boa sorte! O ônibus arrancou sem dar tempo para mais nada. Maria começou a correr para a entrada do edifício. Um guarda tentou detê-la batendo palmas enérgicas, mas teve que apelar para um grito imperioso. Eu disse alto! Maria olhou por baixo da manta e viu uns olhos de gelo e um dedo inapelável, indicando a fila. Obedeceu. Já no saguão do edifício, separou-se do grupo e perguntou ao porteiro onde havia um telefone. Uma das guardas fez com que ela voltasse para a fila, dando-lhe palmadinhas nas costas, enquanto dizia com modos suaves. Bom, em resumo, para que o vídeo não fique muito longo, e por não ter lido inteiro, né, pelo mesmo motivo aqui, essa é a história de uma modelo que está voltando de uma viagem e o carro onde ela está quebra. E ela fica pedindo carona na estrada, não consegue ninguém que dê carona para ela, até que um ônibus para. Ela entra nesse ônibus
e, para sua surpresa, é um ônibus de um hospício. E ela vai parar dentro desse hospício, julgada como as demais mulheres ali presentes, uma paciente, uma louca. Bom, vamos agora para o segundo conto, que é um conto do João Gilberto Nou. João Gilberto Nou é um escritor brasileiro contemporâneo muito influente e considerado aí como um dos grandes contistas ainda vivos do nosso país. Esse conto está no livro A Máquina de Ser. E o nome do conto é Inebriada. O caminhão estacionou colado ao meio-fio. Um homem desceu da boleia. Subiu os degraus na traseira do veículo, abriu a porta. Veio um vapor lá de dentro. O espaço todo congelado. Pude observá-lo esticando a cabeça para nada perder. Lá de cima, o homem disse para eu me aproximar. Me passaria a primeira caixa. Levantei os braços para conter a primeira carga. Peguei-a, sentindo seu chumbo. O que será isso? Perguntei-me. Vacinas, produtos farmacêuticos, alimentos para flagelados? Indagava um pouco sem saber para onde levar aquilo. Até que de trás de mim, um timbre de baixo, orgulhoso, ordenou que eu levasse a caixa para o prédio logo à minha frente. Alcancei a portaria. Depositei o chumbo. Olhei as palmas das mãos, cheias de diminutos talhos vindos da força que eu explorara até ali. Um homem de uniforme abriu uma porta e falou que eu podia depositar a carga lá dentro, e que depois eu fosse pegar outras. Dessa vez, trouxe o peso para as minhas costas na altura do ombro. Caminhando devagarinho para a caixa não despencar, fui ficando meio cego, de tanto que eu colocava toda a minha energia nos cumes de minha espinha. Os olhos pegavam tudo enevoado. Talvez, naquela situação, não conseguisse emitir nenhuma sílaba pela boca já exaurida, e nada me chegasse aos ouvidos. Pelo menos até depositar o peso num canto. É aqui mesmo, disse o porteiro. Eu me recuperava de mansinho. Suspirei, vendo a coisa descansando ali, no chão. Eu estaria pronto para outra? Examinava-me todo. Me testava sem levantar a voz, só sussurros. Tudo voltava a permanecer em mim como antes. A visão, o olfato, a audição, a voz. Só uma coisa me preocupava então. A memória que pudesse justificar eu estar carregando aquele peso vindo de um caminhão com sua carga congelada, trazendo caixas com toneladas de dúbia inspeção. Por que eu a carregar? E se desse no pé naquele instante? Alguma força da cidade perseguiria minha sombra até me devolver essa tarefa com pinta de letal? Voltei a olhar minhas palmas para ver se alguma coisa a partir delas me assomaria a cabeça. Nada. O melhor mesmo seria voltar ao caminhão. Cheguei perto. O homem continuava lá em cima, com um avental de couro. Em volta dele, a névoa se exibia até morrer debaixo do sol forte aqui da rua. Ele apresentava uma nova caixa para os meus músculos. Abri os braços, levantei-os meio trêmulos diante da promessa de mais uma viagem levando aquela carga insaciável. De repente, eu não dispunha de nenhum outro sentido além daquele de agarrar, meter as unhas no colossal peso sobre o meu dorso de escravo. Eu bem poderia chegar para o capataz do caminhão e afirmar que esse serviço era para homem, não para mim. Temi que eu desandasse em gargalhadas em meio àquela tarefa de Hércules. Bem, o resumo aí de novo, né, pra gente não ler o conto inteiro, que demandaria muito tempo aqui. É legal até que a gente não leia, né, pra suscitar aí em quem estiver assistindo a curiosidade, né? A gente tem a história de um personagem que de repente, a gente não sabe por que razão, se dá conta de que está trabalhando como uma espécie de estivador, né? Ele carrega caixas muito pesadas, né?
de um caminhão para um escritório, algo do tipo. Bom, o que é importante notar então, que nos interessa em relação ao que a gente já tem pesquisado, né? E ao que a gente pode continuar pensando a partir daqui. A gente tem aí uma construção narrativa, tanto num conto quanto no outro, em que o desenvolvimento dos próprios personagens, né? Inclusive do tempo e do espaço psicológico, sofre uma influência tremenda do espaço exterior, né? É como se o espaço exterior fosse mais determinante para a narrativa do que os personagens em si. E tudo aquilo que os personagens sentem, aquilo que os personagens experienciam durante a sua trajetória, se dá por conta da sua relação com essa exterioridade, né? Com esse espaço, em ambos os casos, muito inusitado. Percebam vocês essa semelhança, né? É inusitado que essa primeira personagem do Gabriel Garcia Marques se veja, de repente, num ônibus de hospício e depois dentro dessa instituição, né, de saúde. E é inusitado que esse personagem do João Gilberto Nou, de repente, esteja ali também nesse espaço, né, que é um espaço de trabalho, em que a gente não sabe se acontece dentro de um tempo determinado, né? O tempo é suprimido pela força do espaço, né? Isso é muito interessante. Bom, nos interessa também aí pensarmos para que a gente possa, né, instrumentalizar, inclusive a nossa própria criação, como que esses espaços eles influenciam emocionalmente, psicologicamente e mesmo temporalmente, né, a narrativa dos nossos personagens, né? Como que esses espaços eles podem ser influentes a um ponto de serem o centro da narrativa, né? Como que os nossos personagens se afetam por aquilo que está em torno e como a gente pode construir narrativas a partir do espaço, né? A partir da inusitabilidade de determinados espaços. Percebam vocês aí que tanto um autor quanto o outro falam de espaços que possivelmente eles não conheçam de verdade, né? Não experienciaram fisicamente, experiencialmente, na prática. Imagino eu que o Gabriel Garcia Marques nunca tenha sido interno, né, de um hospício, de um manicômio. E o João Gilberto Nou nunca tenha sido estivador, carregador de caixas, né? O autor, quando se dá esse exercício também, ainda que ficcional, né, de se colocar num espaço que não lhe é comum, que não lhe é habitual, automaticamente cria para si uma exigência particular de escrita. É um exercício muito interessante, é o exercício que eu queria deixar para vocês aí, beleza? De vocês tentarem pensar um espaço em que vocês jamais estiveram e como isso de alguma maneira pode suscitar uma narrativa, né? Vamos pensar aí que você nunca tenha ido, sei lá, para uma nave espacial perdida no espaço, ou que você nunca tenha viajado num navio cujo comandante sofreu um ataque cardíaco, sabe? Ou qualquer outra invenção desse tipo, né? Mas uma invenção que possibilite que o espaço, um lugar, né, favoreça, por sua vez, a construção de uma narrativa original. Bom, é isso. Essa é a nossa primeira orientação assíncrona de 2021. Creio que a gente não fique com esse formato o tempo todo, né? A gente deva voltar aí para o modo ao vivo, digamos assim, né? Pelo Meet, como a gente vinha fazendo já, assim que os nossos horários todos aí se reajustarem, tá bom? Quem estiver assistindo pela primeira vez e quiser participar do grupo, me manda a mensagem aqui pelo chat, tá bom? Ou ainda pelas redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistirem e a gente se encontra aí na próxima orientação.